do jeito lá, mas tem que entrar no vídeo, né? O que é? Esse daqui é o plano da frente. Você já colocou? Já. Vamos esperar uma próxima de luz. Eu vou esquecer de tudo. Não aparece os grupos. Pelo menos agora ninguém reclama que a gente tá de shorts. De burca. De burca. Então quase. Só falta o gorro e o. Eu durmo de coisa, sabe? Aquele. Como que chama aquele negócio lá? Esse não me dá dor de cabeça. Como que chama? Eu não esqueci. Gorro. Não é gorro, né? Não serve nem gorro. Você consegue compartilhar nos grupos que não aparece nos grupos? Como chama? Eu não esqueci. Ah, o seu tem que digitar o nome dos grupos. Ah, então deixa. Tem que saber o nome dos grupos, tem bastante. Se quiser pressa. Deixa assim. Compartilhar. Boa noite a todos. Vamos dar início aos nossos estudos de quarta-feira. Convido a todos que fechem seus olhos, acalmem o seu coração, sua mente, tentem se desligar do dia de hoje, mantendo conexão com Deus, que é o nosso Pai, Jesus, nosso amigo, nosso mestre, aos amigos espirituais que nos auxiliam aqui no trabalho de hoje. Pedimos, Senhor, que nos ajude a entender sobre essa doutrina consoladora, sobre essa doutrina que nos ajuda a entender um pouco mais o nosso dia a dia e seu amor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação,
mas livrai-nos do mal. Amém. Que assim seja. Não, pra mim. O que você quer? No seu cabelo. Nós falamos no 266, né? Só para quem está assistindo, que acompanha a semana passada. Hoje é 266 a 273, né? Continuação da escolha das provas. Eu estou falando que o áudio está baixo. Né? Tá falando que o áudio tá baixo? Isso aqui eu falo baixo? Eu acho que é. Pode ser. Vou experimentar tirar o pelinho, que ele serve pra. Não tá com o ventilador ligado. Então é 266 a 273 escolhas das provas. Certo? Okay. Só que hoje acho que vocês vão ter que falar mais que eu tô com a garganta horrível, não estou aguentando. É só aproveitar para dar os avisos, né? Quarta que vem nós não temos estudo. Nós vamos fazer provavelmente a transmissão lá de Igaraçu, né? Igaraçu de DT, a palestra. Provavelmente a gente vai fazer tem que pelo menos tentar fazer a transmissão de lá. Então o estudo, na verdade, vai ser a palestra lá. Certo? Mais algum aviso das outras coisas? As campanhas já estão rolando, tá na página, né? Não tem muito o que a gente vê. Então vamos lá. Lembra que nós paramos no 266, aí vamos fazer o comentário de Kardec, que é esse texto grande, talvez, e a gente consegue. O áudio está baixo, a Edileuza também está falando a mesma coisa. Vamos lá? Eu acho que eu testei. Bom, enfim. Vamos lá? Aqui, né? Comentário de Kardec 266. O homem submetido na Terra à influência das ideias carnais só vê nas suas provas o lado penoso. É por isso que lhe parece natural escolher as que, do seu ponto de vista, podem subsistir com os prazeres materiais. Mas na vida espiritual, ele compara os prazeres fugitivos e grosseiros com a felicidade inalterável que entrevê. Então, que lhe importam alguns sofrimentos passageiros? O espírito escolher a prova mais rude e, em consequência, a existência mais penosa com a esperança de chegar mais depressa a um estado melhor, como o doente escolhe muitas vezes o remédio mais desagradável para se curar mais rapidamente. Aquele que deseja ligar o seu nome à descoberta de um país desconhecido não escolhe um caminho coberto de flores, pois sabe os perigos que corre, mas sabe também a glória que o espera se for feliz. Bom, só para falar, a 266, vocês têm da semana passada aí? Tem. Só para a gente fazer o link, né? Fazer o comentário, porque senão vai ficar, o comentário é grande de Kardec, mas é ligado a 266, na verdade é ligado a... Não parece natural que os espíritos escolham as provas menos penosas? Lembra dessa pergunta? A gente terminou com ela, né? Que aí é o óbvio, né? Que aí ele vai acabar comentando isso, comentando esse comentário, é ótimo, né? Então ele vai acabar falando nesse comentário justamente disso, que é o que nós acabamos discutindo na semana passada, que é a ideia que a gente tem hoje, né? É a visão que a gente tem encarnado. Quer dizer, a pergunta dele é essa, quer dizer, não era mais provável que eu escolha uma prova muito mais tranquila, né? Uma coisa mais fácil do que teoricamente uma coisa complicada. Então, na verdade, é isso que ele vai fazer esse comentário todo, que é tão grande, e é justamente por isso, que é um ponto que eu acho que para a gente na matéria, com certeza, lembra que a gente comentou, a gente discutiu, né? O que é mais difícil, né? Escolher uma prova de nascer numa situação extremamente miserável ou nascer numa situação de bonança, né? Óbvio que todo mundo na hora falou, não, seria teoricamente mais fácil escolher a melhor situação do que a situação complicada, né? A doutrina da liberdade de escolha das nossas existências e das provas que devemos sofrer deixa de parecer extraordinária quando se considera que os espíritos, libertos da matéria, apreciam as coisas de maneira diferente da nossa. Eles antevêm o fim
e esse fim lhes parece muito mais importante que os prazeres fugidios do mundo. Depois de cada existência, vem o progresso que fizeram e compreendem quanto ainda lhes falta impureza para o atingirem. Falta pureza, né? Faltam pureza, né? É. Eis porque se submetem voluntariamente a todas as vicissitudes da vida corpórea, pedindo eles mesmo aquelas que podem fazê-los chegar mais depressa. Não há, pois, motivo para nos admirarmos de que o espírito não dê preferência à existência mais suave. No seu estado de imperfeição, ele não pode desfrutar a vida sem amarguras que apenas entrevê, e é para atingi-las que procura melhorar-se. Tudo bem? Então aí, de novo, lembra que ele está justificando a 266, né? Que é o fato dele ter perguntado se o espírito não escolheria uma prova mais fácil. E aí ele volta naquilo que a gente conversou. Quando eu estou liberto da matéria, a minha visão acaba ficando mais clara, né? E eu acabo tendo noção clara de que quanto mais rápido, e na verdade aí nós vamos discutir mais para frente, muitas vezes eu acabo atropelando, escolhendo prova que eu não vou conseguir fazer. Eu imagino que eu já entendi que eu posso conseguir resolver o problema, mas acabo não conseguindo, porque na verdade eu já tenho essa visão de que eu preciso acelerar o processo. Quanto mais rápido eu atingir o objetivo, menos sofrimento mais para frente, né? Lembrando também que pede às vezes, mas não consegue nem chegar perto, né? Então, isso que eu falei. Na verdade ele vai, corre o risco, e depois nós vamos ver lá na frente as outras questões, de eu não conseguir cumprir tudo aquilo. Mas eu já tenho essa ideia de que eu preciso cumprir o programado, né? Ou cumprir o que eu aparentemente já entendi que eu poderia fazer. Pode ir? Uhum. Não vemos diariamente exemplos de coisas parecidas? O homem que trabalha uma parte de sua vida sem trégua, sem descanso, a fim de ajuntar o necessário para o seu bem-estar, não desempenha uma tarefa que se impôs com vistas a um futuro melhor? O militar que se oferece para uma missão perigosa, o viajante que não enfrenta menores perigos no interesse da ciência ou de sua própria fortuna, não se submetem a provas voluntárias que devem proporcionar-lhes honra e proveito se a vencerem? Aqui o homem não se submete, não se expõe pelo seu interesse ou pela sua glória. Todos os concursos não são provas voluntárias para melhorar na carreira escolhida. Não se chega a nenhuma posição social de elevada importância nas ciências, nas artes, na indústria, sem passar pela série de posições inferiores, que são outras tantas provas. A vida humana é assim, o decalque da vida espiritual. Nela encontramos, em menor escala, todas as peripécias daquela. Se na vida terrena escolhemos muitas vezes as provas mais difíceis com vistas a um fim mais elevado, porque o espírito que vê mais longe e para quem a vida do corpo é apenas um incidente fugaz, não escolherá uma existência penosa e laboriosa, se ela o deve conduzir a uma felicidade eterna? Aqueles que dizem que, se pudessem escolher a sua existência, teriam pedido a de príncipes ou milionários, são como os míopes que não veem o que tocam, ou como crianças gulosas que respondem quando perguntamos que profissão preferem, pasteleiros ou confeiteiros. Então, vamos terminar ela, mas aí a gente discute esse comentário que eu acho que é o último. Da mesma maneira, o viajante, no fundo de um vale nevoento, não vê a extensão nem os pontos extremos da sua rota, mas, chegando ao cume da montanha, seu olhar abrange o caminho percorrido e o que falta percorrer. Vê ao final de sua viagem os obstáculos que ainda tem de vencer e pode então escolher com mais segurança os meios de atingir. O espírito encarnado é como o viajante no fundo do vale. Desembaraçado dos liames terrestres, é como o que atingiu
cume, como quem atingiu o cume. Para o viajante, o fim é o repouso após a fadiga. Para o espírito, é a felicidade suprema após as tribulações e as provas. Todos os espíritos dizem que no estado errante buscam, estudam, observam para fazerem suas escolhas. Não temos um exemplo disso na vida corpórea? Não buscamos, muitas vezes, através dos anos, a carreira que livremente acabamos por escolher porque achamos mais apropriada aos nossos objetivos? Se fracassamos numa, procuramos outra. Cada carreira que abraçamos é uma fase, um período da vida. Não empregamos cada dia em escolher o que faremos no outro? Ora, o que são as diferentes existências corpóreas para o espírito, senão fases, períodos, dias da sua vida espírita, que, como sabemos, é a vida normal, não sendo a vida corpórea mais do que a transitória passageira? Bom, é aquilo que eu falo, né? Aí isso é uma discussão que a gente sempre tem, a gente acaba falando nos outros estudos, ou quando a gente está conversando o assunto de que, Kardec foi o simples codificador, né? E na verdade é que ele está resumindo praticamente o capítulo todo, ele está dando a opinião dele em respeito a essa questão da escolha das provas, né? Quer dizer, então na verdade a primeira coisa que a gente tem que ter claro é que a importância dele é extremamente maior do que às vezes, embora ele não tenha dado essa importância para ele, muito do que está no Livro dos Espíritos tem a participação dele, sim. Quer dizer, esses comentários principalmente são extremamente úteis no que a gente vai usando, né? Mais algum comentário dele? Porque tem bastante coisa, né? Na verdade, eu acho que é um resumão de tudo isso, né? Mais alguma coisa que dê pra gente falar? Não, acho que o resumo dele, ele faz sobre espíritos encarnados e desencarnados, ele faz uma comparação muito boa, que é a mesma coisa que a gente faz no dia a dia, sobre as nossas escolhas, né? Esse último parágrafo eu acho fantástico, né? Isso é isso que eu falo, pra gente trazer pra nossa realidade, né? Eu acho fantástico esse último ponto, que é a história das escolhas, né? Que a gente vive falando, inclusive, das fases mesmo da gente, né? Quer dizer, o que é muito complicado para o adolescente, para o jovem quando vai escolher o curso, né? Quer dizer, e aí ele faz essa comparação que é extremamente feliz, né? Quer dizer, ele acha mais apropriado o que eu quero, se eu fracasso ou se não é isso que eu queria, eu busco outra coisa. E no caso das provas vai acontecendo exatamente a mesma coisa, né? Eu procuro o caminho para que eu consiga atingir o aprendizado. Se eu não consigo, eu vou caminhar por outro caminho até que eu consiga resolver o problema, né? A comparação com o encarnado é bem isso mesmo. Se não deu o jeito naquele emprego, naquele curso, você tem que se virar e arrumar outro jeito. Que é a realidade da gente, né? Então, é isso que eu comentava. A comparação é extremamente feliz por conta disso. Quer dizer, não dá para ficar estacionado, né? Se eu não criar uma nova possibilidade, eu não consigo resolver o problema, eu não saio do lugar, né? Mais ou menos aí que ele vai tentando comparar. Vamos lá para o 267? O espírito poderia fazer a sua escolha durante a vida corporal? Resposta: seu desejo pode ter influência. Isto depende da intenção, mas no estado de espírito frequentemente vê as coisas de maneira diferente. É o espírito quem faz a escolha, mas ainda assim ele pode fazê-la nesta vida material, porque o espírito tem sempre os momentos que se liberta da matéria. Tudo bem aí? Ou mais ou menos? Eu acho complicada essa pergunta. E aí? O que ele está perguntando? Se eu posso fazer essa escolha mesmo encarnado. E a resposta é, de novo, ele tem influência, mas o comentário dele no final justifica a resposta, né? Ele pode fazer na vida material porque o espírito tem momento que se liberta da matéria. Então o que ele está dizendo? Eu consciente, ocupando a vida material, normalmente eu não vou ter condições de fazer essa escolha, mesmo porque nós vamos olhar com os olhos da matéria, aquilo que a gente conversou muito a semana passada, né? Daquele exemplo da escolha da pobreza ou escolha da riqueza. Quer dizer, hoje, encarnado, qual que nós vamos escolher? Nós vamos teoricamente escolher o que seria menos penoso, o que seria mais fácil, aparentemente, para fazer, né? Então, mas nesse caso, quando o espírito fala encarnado, ele já veio com
mais ou menos um caminho a ser percorrido que ele já escolheu quando mas ele era errante. mas lembra que o meu caminho, ele vai continuar, né? Então, mas mesmo encarnado, isso que eu tô falando, ele já tinha, mesmo encarnado, quando ele se liberta da matéria por no caso, desdobramento, ele pode entrar em contato e falar, não vai dar. Com a espiritualidade, reprogramar. Lembra que é o mais importante. Nessas escolhas das provas, cai sempre naquilo que a gente conversou muito na história do determinismo. Primeira coisa que nós precisamos fazer, tirar, porque senão a gente não consegue entender essa mudança, é o fato de eu ter o livre-arbítrio para escolher. Quer dizer, e outra, eu mudo. Se eu falar em determinismo, a gente sempre tem que lembrar daquela história que a gente traz enraizado, não, mas Deus sabe de tudo. Não, Ele sabe de tudo, mas eu posso mudar o meu caminho. Porque senão a gente sempre vai... Eu sempre vou dar aquele exemplo que a gente conversa sempre. Se eu tenho previamente tudo decidido na minha existência, qual é o mérito do meu esforço ou qual o demérito na minha preguiça? Então, eu tenho condições de mudar. E aquela história que a gente sempre fala, e de novo, né, da história do sofrimento. Por que eu preciso sofrer para aprender tal prova? Para eu conseguir entender e aprender aquilo ali. Se eu conseguir através de outra forma, sem sofrer, está resolvido o problema. O importante é o entendimento, o importante é o crescimento e o entendimento, a evolução moral que nós estamos aqui para fazer. Se eu conseguir fazer, esquece o sofrimento. Se eu conseguir fazer através do amor, se eu conseguir fazer através da maneira certa, eu resolvi um problema. E acelerei o meu processo. Certo? Se eu tiver o entendimento, quanto mais rápido o meu entendimento for, está resolvido o problema. 267A. Muitas pessoas desejam grandezas e riquezas, mas não o será, por certo, como expiação, nem como prova? Sem dúvida, a matéria deseja essa grandeza para gozá-la, e o espírito a deseja para conhecer-lhe as vicissitudes. Isso explica muito do que a gente conversou, né? Então, quer dizer, eu posso desejar riqueza e grandeza, por quê? Aquilo que a gente acabou de falar. No olho da matéria é o que mais me atrai, ou a maioria de nós, né? Quanto mais cômodo, quanto melhores condições, mais fácil, teoricamente, vai ser. E a resposta é fantástica, né? Aquilo que a gente tem que conversar, sem dúvida. A matéria deseja essa grandeza porque eu acho legal. Porque vai me satisfazer, porque eu vou poder comprar isso, porque eu vou comprar aquilo, porque eu vou ter uma vida mais fácil, melhor, mais cômoda. E o espírito vai escolher isso, por isso a pergunta, né? Mas não será por certo como expiação nem como prova. Por quê? Porque eu olhando com o olho da matéria não é prova ou expiação eu ser milionário, né? Eu ser da realeza. E na verdade, então ele fala que na matéria, se a gente olhar com os olhos da matéria, isso realmente é a visão do material. E o espírito não. Por quê? Porque o espírito provavelmente vai escolher essa situação porque ele vai ter dificuldade em lidar com essa situação. Quer dizer, lembra que a gente conversou bastante. Quer dizer, se eu tenho poder e uso isso de forma inadequada, eu consegui cumprir a prova? Provavelmente não, né? Porque se eu vim com poder e o objetivo de todos os encarnados é a melhora moral, e eu usei isso de forma equivocada, eu criei mais débito do que isso me serviu como prova, né? Porque na verdade eu vim como prova ou expiação e não cumpri. Volta para fazer, não tem problema nenhum. Mas, então não foi como, se a gente olhar, nossa, mas aquele lá nasceu em berço de ouro, teve muita sorte. Depende de qual era a utilidade que deveria ter sido feita aquilo ali. Quer dizer, e o quanto eu consegui fazer de uso para o meu adiantamento moral desse poder e riqueza, né? E muitas vezes, segundo a gente tem informações e vem a espiritualidade falar, normalmente o tropeço é muito maior de quem vem em situação assim, né? Sim. É por isso que no estudo anterior eu falei do privilégio, né? Mas pra não parecer que a pessoa que é a história da gente sempre ser ouve... privilegiada e da gente sempre escuta a história, o jargão, né? Dá o poder, você vai descobrir quem que ele é. Sim. Exatamente por isso, né? Sim. Quer dizer, então se eu venho com uma prova dessa, de ter esse poder, de ter essa riqueza, e sei usar, beleza. Então, sim, provavelmente eu consegui entender e a prova vai ser cumprida. Eu estou cumprindo o meu papel. Em contrapartida, o que a gente vê muito, e é isso que são os relatos.
é muito mais difícil a experiência que eles vêm nos contar, eu ter que passar por essa prova da riqueza e do poder. Porque na miséria, na desgraça, eu não tenho muito ponto de correr, né? Não. A tentativa, assim, o máximo que vai acontecer provavelmente é eu estacionar, porque eu não tenho condições de fazer muito mais do que aquilo que está me aparecendo. Agora não. 268, pergunta. Até que chegue ao estado de perfeita pureza, o espírito tem de passar constantemente por provas? Resposta: sim, mas elas não são como as entendeis. Chamai provas as tribulações materiais. Ora, o espírito, chegando a um certo grau, mesmo sem ser perfeito, não tem mais nada a sofrer, mas tem sempre deveres que o ajudam a se aperfeiçoar e que não são penosos para ele, a não ser os de ajudar os outros a se aperfeiçoarem. Tudo bem aí? Uhum. Tudo bem? Tudo bem, né? Até que chegue ao estado perfeito, quer dizer, o espírito puro. O espírito tem que passar constantemente por prova. E aí ele fala que sim, mas não como eu entendo. De novo, né? Lembra sempre que as respostas, e fica muito claro, quanto mais aprofundando a gente vai indo no livro dos Espíritos, a separação que ele faz sempre do material para o espiritual. Quer dizer, por quê? Porque a gente consegue enxergar, e a pergunta aqui que Kardec está fazendo, lembra que é do olho material, né? Eu estou fazendo a pergunta que nós faríamos se tivesse uma oportunidade. Então, e eles toda hora eles deixam claro para a gente conseguir distinguir essas duas coisas, né? O espírito pode enganar-se quanto à eficácia da prova que escolheu? Pode escolher uma que esteja acima de suas forças e então sucumbe. Pode também escolher uma que não lhe dê proveito algum, como um gênero de vida ocioso e inútil. Mas, nesse caso, voltando ao mundo dos espíritos, percebe que nada ganhou e pede para recuperar o tempo perdido. E aí entra na fila mais uma vez, né? E aí, mais uma... Então, isso nós acabamos, lembra? Nós começamos a falar disso lá naquele comentário do Kardec. Por quê? O que ele está falando? O espírito pode enganar-se quanto à eficácia da prova escolher. O que ele está perguntando? Eu vou escolher uma prova que eu posso cometer um equívoco, quer dizer, eu escolhi uma prova e não vai resolver o meu problema, isso não vai servir como exatamente, não vai resolver, eu não vou aprender, não vai servir para o objetivo que eu tinha. E aí é aquilo que a gente comentou agora há pouco. Pode escolher uma que esteja acima das suas forças. Por quê? Porque a hora que eu estou na espiritualidade, eu consigo enxergar com mais clareza, sem o problema da matéria, o que estava errado, o que eu cometi de errado, os equívocos que eu fiz, e me acho, na maioria das vezes, eu já entendi, então agora ficou fácil. Eu já sei as bobagens que eu fiz, eu não vou fazer de novo. Então eu escolho o que eu tenho que passar de acordo com o que o meu espírito está enxergando aquilo ali. Né? Sim. Naquele momento que eu já estou desprendido da matéria, que eu entendi a minha dificuldade, que eu entendi o que eu preciso fazer, ficou fácil. Não, agora beleza. Agora fora experimentando a vida na espiritualidade, que deve ser, né, bem mais... Então, com a visão muito mais ampla, força, exatamente. Você tem um outro tipo de força na espiritualidade, chega aqui, aí você xinga, porque só acontece comigo. Exatamente. Tudo sou eu, tudo acontece comigo. Que é o lá na frente, né? E aí ele faz... São três situações que ele coloca na mesma resposta. É essa que a gente já tinha comentado, de eu escolher uma coisa que eu não vou dar conta, que eu não dou conta a hora que eu venho. Ou o que vai escolher uma que não vai aproveitar mesmo, que é o vagabundo. Quer dizer, não, tá bom do jeito que tá, eu vou ficar aqui. E a gente escuta isso de encarnado, entre a gente. Quer dizer, já que tem reencarnação, na outra eu faço. E esse é o grande problema. Isso é uma coisa que a gente precisa tomar cuidado o tempo todo. Mas mais para frente eu faço. Aquilo que a gente sempre brinca do trabalho de caridade, do assistencial. Não, quando eu me aposentar, aí eu vou ter tempo, eu vou fazer. Ai, filho, quem que disse que vai dar tempo de aposentar? Nós não sabemos o que vai acontecer daqui 2 minutos.
Quer dizer, então, não, aí quando eu aposentar, eu vou ter tempo, aí eu vou ajudar lá no SEAC, eu vou ajudar no asilo. Filho, nós precisamos fazer já. Tem gente passando fome agora. O asilo está precisando de dinheiro nesse minuto, está precisando de ajuda agora. Tem gente passando frio, hoje está frio na rua. Não dá para esperar aposentar. Então, quer dizer, na verdade é exatamente isso. E aí, não, mas eu fico. E não vou fazer por enquanto, porque depois eu faço. E isso a gente comete, isso a gente fala dos outros, mas a gente faz, né? Faz. Quer dizer, com 20 anos, Sim, você não está preocupado com asilo, você não está preocupado se tem alguém passando na rua, você está preocupado com a balada, você está preocupado com a festa, com o vestibular, com 1000 outras coisas, em vez de... que é a perda de tempo que ele fala aqui, né? Sim. Quer dizer, quanto antes eu descubro que esse é um dos principais objetivos da nossa existência, dessa existência, mais rápido eu estou conseguindo fazer. Não, mas não estava na minha prova lá, no que eu combinei de prova e expiação para mim, não tinha caridade. Não, filho, provavelmente não. Exatamente aí que nós vamos acelerar o processo. Qual é o principal objetivo da encarnação? Não é melhorar moralmente? Não é aprender a amar? Quanto antes eu aprendo, quanto antes eu descubro, quanto antes isso desperta, esse é a história da gente cortar a etapa, da gente melhorar o tempo, ganhar tempo em relação ao esperar fazer o passo normal. Quer dizer, se eu aprender a amar com 20 e colocar isso em prática e realmente isso fizer parte da minha vida naturalmente, provavelmente eu cortei um senhor caminho em relação ao aprendizado. Sim. Então, essa é a grande diferença. Quer dizer, mas também cai de novo no livre-arbítrio, né? Não, mas então quer dizer que eu preciso fazer caridade? Não, você não é obrigado a nada. A escolha é exclusivamente sua. E é aquilo que a gente sempre conversa. Mas quer dizer que então eu preciso ir no asilo para ganhar a minha vaguinha lá para eu ter ponto? Não. Tem 500 outras 1000 coisas que eu posso ajudar e que eu me sinta bem. Sim. Então, quer dizer, qual é a importância disso? É eu estar direcionando e aprendendo a amar. Quer dizer, a forma com que eu vou fazer isso, pouco importa. Certo? Quer dizer, então, se a gente colocar na internet para arrecadar cobertor e arrecadar um caminhão de cobertor e conseguir doar com amor esse cobertor que a gente usou a semana passada, mas e quem faz para aparecer? O cara que vai ser candidato a vereador, o cara que vai na porta do hospital para encher o saco, não é para ajudar, é para aparecer. O cara vai na porta do hospital, não vai para ajudar você que está na fila. Ele vai para tirar foto, para postar que ele está tentando ajudar a comunidade. Não, você não está ajudando, você está atrapalhando. Porque aí você vai encher o saco do enfermeiro, vai encher o saco do médico, que já está difícil. Então, esse não vai, aquilo que nós falamos, esse não vai ter o mesmo grau de merecimento do que vai lá de madrugada levar o cafezinho, sai de casa no frio para ajudar, para atender, quem vai levar a marmita para o cara lá no Amaral Carvalho, porque tem o acompanhante que não tem o que comer. Esse está fazendo. Então esse está fazendo o papel dele. Mas esse vai fazer isso, o outro vai colocar na internet, o outro vai pedir para o amigo, o outro vai dar R$5, que é o que ele tem. Nós vimos na feira, é fantástica a experiência, que assim, tudo bem, que eu estou fazendo aquilo para ganhar alguma coisa. Mas quantos catadores de latinha que foram comprar a rifa do asilo? Que provavelmente compraram mais do que quem poderia ter comprado para realmente ajudar. Que poderia ter dado R$5 e rasgado o número, ou colocado o nome do asilo, ou colocado o nome da PAI, ou colocado o nome da Santa Casa. Quer dizer, aquele que deu R$1, que juntou o dinheiro dos 50 centavos, que provavelmente ele ganhou de doação de alguém, aquele R$1 foi para o asilo. Então, indiretamente, aí é a mesma coisa. Mas ele não fez isso por caridade, ele fez porque ele queria ganhar moto. Ótimo, mas ele cumpriu o papel que a gente estava ali para fazer. Não estamos vendendo a rifa? De quem vinha o dinheiro não interessava. Mas o real dele é equivalente quase a R$1.000. Exatamente, aos R$100 de quem comprou o talão e fez aquilo lá. Mas o objetivo, é aquela história que nós conversamos semana passada. Mas o objetivo dele não foi fazer caridade, foi comprar porque ele ia comprar para concorrer à moto. Tá bom, mas esse R$1 dele foi suado e ajudou o asilo da mesma forma que eu dei R$1. Então, esses caminhos é que a gente precisa tomar cuidado para a gente não se perder, né? E o mais importante é a gente sempre bater nisso, quer dizer, mas eu posso não fazer agora? Claro que pode, nós acabamos de falar agora um pouquinho. Não é o livre-arbítrio? Eu não mudo. Se não tem o determinismo, eu mudo. Qual que é a vantagem de eu entender? Qual é a vantagem de eu aprender mais rápido?
eu ganhei tempo. A minha prova diminuiu. A minha prova ou expiação poderia ser extremamente sofrida. E eu aprendi e estou fazendo com que que o meu aprendizado foi muito mais rápido, que eu aprendi a amar muito mais rápido, que eu aprendi a dar valor e dar importância de quem está passando necessidade, foi muito mais rápido, coisa que provavelmente eu não teria chance. Beleza, acelerei o processo. Ou o que ele fala aqui. E, de novo, a pressa é nossa. Né? Quem precisa melhorar sou eu. Então, vou ter outra chance? Quantas você precisar? Qual que é a diferença? A cada nova existência, provavelmente as provas e as experiências vão ser com mais dificuldade. Lembra sempre que a gente escutava isso das avós, é muito melhor aprender pelo amor do que pela dor. 270. O que se deve às vocações de certas pessoas e sua vontade de seguir uma carreira em vez de outra? Parece-me que podeis responder por vós mesmos a esta questão. Não é a consequência de tudo o que dissemos sobre a escolha das provas, sobre o progresso realizado numa existência anterior? Tudo bem? Aí de vocação? Isso é uma outra coisa que daria. A gente vai aprofundar. Eu falei disso hoje. A gente vai aprofundar e é claro. E a gente vai sempre prestar atenção e a gente sempre escuta. Né? Ah, não, mas hoje diminuiu muito. Hoje diminuiu muito. Mas antigamente, normalmente, o filho de dentista ia ser dentista, o filho de médico ia ser médico, o de polícia ia ser policial, o de bombeiro ia ser bombeiro, o outro ia ser pedreiro, o outro ia ser engenheiro. Isso estava muito atrelado ao próprio pai, normalmente, já embutir na cabeça do filho que essa era a profissão que ele deveria seguir. Ou o filho, por admiração ao pai e à mãe, acabar seguindo a mesma coisa. Mas aí o que ele fala é isso. Aí muda completamente. Se a gente entender que são, e a gente tem certeza das outras existências, por que então eu caminho? Né? Por que eu tenho uma vocação para determinada coisa que é completamente... Você percebe que é da pessoa. Quer dizer, não especificamente à profissão, né? Mas ao caminho que vai. Né? Quer dizer, por que eu tenho uma facilidade tão grande para a área médica, para ser enfermeiro, para ser dentista, para ser médico, para ser anestesista? Quer dizer, de onde vem isso? Provavelmente das outras experiências, eu tenho facilidade, então naturalmente, lembra que a gente falou agora há pouquinho, né? O que é mais fácil para o espírito? Eu fazer um caminho novo ou eu utilizar as vantagens que eu tenho dos meus aprendizados? Eu sempre vou usar o meu aprendizado. Então, quer dizer, e aí a gente percebe isso naturalmente, né? Em alguns casos atípicos. Música, esporte, artes. Quer dizer, como é que a criança com 3 anos de idade tem uma facilidade absurda para fazer determinada coisa? Isso é vocação. Isso seria vocação. Né? E aí o que ele responde é exatamente, parece que podeis responder por vós mesmos na questão. Não é consequência de tudo que dissemos sobre escolha das provas, sobre o progresso realizado na existência anterior? Então, eu escolhi uma prova, lembra que você comentou agora há pouquinho, mas eu vou fazer aqui. Não vamos fazer aqui. Né? Essa prova vai me encaminhar para as outras existências e eu não tenho mais o que fazer. Então, o que ele responde? Na existência anterior, eu já fiz boa parte de prova e expiação. Lembra que provavelmente a gente já está em prova e expiação pelo menos umas 3 ou 4 aí, para ser bonzinho. Tudo que eu aprendi, já executei como prova, já passei como prova e expiação, me serve de bagagem para as próximas. Então, se eu já passei por aquilo e já entendi, isso fica mais fácil na hora que eu vou fazer. E aí a vocação é exatamente isso, quer dizer, eu tenho essa tendência a fazer o que eu já sei fazer, né? Melhorar aquilo que já está mais ou menos encaminhado. Mas lembrando que a escolha é minha. De repente, não, mas isso eu já aprendi, já sei fazer com perfeição. Não, então agora eu vou fazer um negócio mais difícil. Eu quero fazer uma outra coisa que eu preciso aprender. Quer dizer, eu fui extremamente rico na outra e consegui, eu passei na prova e tal. Então tá bom, então agora eu quero saber como é que é. E eu preciso entender qual é a situação de viver na miséria. Eu vivi completamente situações diferentes. Certo? 271. Quando o espírito estuda
Na erraticidade, as diversas condições em que poderá progredir, como julga poder fazê-lo se nascer entre canibais? Isso é importante, e aquela pergunta que nós fizemos, nós discutimos antes de chegar nela, a gente falou semana passada. Quando o espírito estuda, quer dizer, eu estou lá, desencarnei e fiquei na erraticidade. Quando eu volto e eu sou colocado numa situação extremamente extrema, é o que ele fala, quer dizer, eu vou ser colocado, e lembra que nós estamos falando de 1860, quer dizer, então você vai ser colocado numa tribo de canibais. Certo? Essa é a pergunta que ele fez. Por quê? Lembra que ele está lendo. É sempre importante a gente entender que Kardec está fazendo a pergunta que a gente faria. Eu estou falando de prova e expiação, quer dizer, então eu vou ter. Já entendi o que eu vou fazer e tal, e aí sem querer eu caio na tribo de Cavinal. É isso que ele está perguntando. Quer dizer, você está programado, eu já vou fazer uma prova desse jeito e tal, mas eu sou colocado, por acaso, numa tribo de canibal. Como julga poder fazê-lo, né? Ele está falando, né? Não são os espíritos já adiantados que nascem entre os canibais, mas os espíritos da mesma natureza dos canibais ou que lhes são inferiores. Você não está adiantado, né, filho? Por quê? O que ele está fazendo? Então ficou claro pra gente o quê? Eu já aprendi. Lembra que nós falamos agora um pouquinho do aprender a amar? Eu já aprendi isso daqui já não faz mais parte do meu espírito, eu já não aceito mais. Aquilo que a gente sempre comenta, que todo o pessimista por natureza ou chato por natureza, não, o mundo vai acabar, é o fim dos dias, não tem mais jeito, tá tudo uma desgraça. Não, tá melhorando a cada dia, a moral do ser humano tá melhorando. O que nós estamos tendo é acesso à informação muito mais rápido. Todos os absurdos que tem hoje tinham, só que a gente não ficava sabendo. E hoje nós estamos melhorando. Hoje você não aceita, é a mesma coisa do canibal. E aí vai do grau de adiantamento. Né? Exatamente. Hoje eu não aceito mais várias coisas. Eu não aceito, não consigo. Hoje 99,9% espero eu da população, onde não é permitido, não aceita imaginar a escravidão de novo. Cara, nós demos um salto. Então é a mesma coisa. Quer dizer, se eu já aprendi isso, se todo esse grupo de espírito entendeu isso, eu já passei dessa fase, né? Isso já está ultrapassado, já aprendi que isso é inaceitável, pronto. Se está aprendido, é isso que a gente precisa ter claro. Se aprendeu a lição, não tem mais por que eu voltar para fazer. Então é isso que ele está falando, quer dizer, se você já entendeu que isso não faz parte da nossa vida, da nossa realidade, você não vai voltar lá, né? Quem que vai estar lá? Do mesmo nível, que vai achar que aquilo é natural, ou inferior, que vai ter que passar por essa experiência, como provavelmente todos nós passamos, né? Comentário de Kardec. Sabemos que os nossos antropófagos não estão no último grau da escala e que há mundos onde o embrutecimento e a ferocidade ultrapassam tudo o que existe na Terra. Esses espíritos são, portanto, ainda inferiores aos mais inferiores do nosso mundo. E vir para o meio dos nossos selvagens é para eles um progresso, como seria um progresso para os nossos antropófagos exercer entre nós uma profissão que não os obrigasse a derramar sangue. Se eles não visam o mais alto, é porque a sua inferioridade moral não lhes permite compreender um progresso mais completo. O espírito não pode avançar senão gradualmente. Não pode transpor de um salto a distância que separa a barbárie da civilização. E está nisso uma necessidade da reencarnação, que se mostra verdadeiramente de acordo com a justiça de Deus. De outra maneira, em que se transformariam esses milhões de seres que morrem diariamente no último estado de degradação se não tivessem meios de se elevar? Porque Deus os teria deserdado dos favores concedidos aos demais? Isso sempre vai ser a justificativa que eu adoro quando tem qualquer tipo de discussão de não crença na reencarnação. Ou as penas eternas, ou os castigos eternos. Então, o comentário é sempre esse. E aí Kardec, de novo, né, extremamente lúcido, faz o quê? Aonde estão os canibais? Céu ou inferno? Se fosse para você ser inferno, né? Certo? Então, vamos lá.
se eu sou um canibal, ou se eu vivi numa época onde eu precisava matar para sobreviver, eu estaria no inferno. Certo? Certo. Porque eu estou sendo... Eu não posso imaginar que Deus tem uma régua diferente para cada um. Quer dizer, se eu cometi o mesmo pecado que você, eu tenho que ir para o mesmo lugar que você. E o comentário dele é exatamente esse. Quer dizer, então onde que está a justiça de Deus? Quer dizer, se eu que sou um canibal, que vivia essa realidade, e isso era o que a minha existência permitia, por que que eu, Alexandre, vou ser beneficiado de ter nascido numa situação que hoje nós acabamos de falar que nós não aceitamos mais a escravidão, por exemplo? O dono de escravo estaria no céu ou no inferno? Inferno. Mas podia. Então, quer dizer, então Deus vai olhar e falar, não, mas naquela época você podia bater em Eu deixava, escravo, né? Você podia queimar, o filme que nós fomos assistir lá, você podia queimar o cara no poste, que tudo bem. Eu te entendo que aquilo era permitido naquele momento. Mas como você só tem uma existência, certo? Para quem acredita, não acredita na reencarnação, eu tenho uma existência só. Então esse que tacou fogo, mas tacou fogo porque podia, ele vai para o céu. Vai para o inferno, né? Certo? Sem Agora, dúvida. qual é a grande vantagem, qual é o grande benefício, qual é a grande maravilha da reencarnação que não tem como não aceitar? Eu vivi aquilo porque era permitido e eu vou ter que entender que aquilo não é correto, que aquilo não é possível aquilo ser normal. Eu não posso tirar a vida de ninguém, eu não posso bater em ninguém, eu não posso escravizar ninguém. Então como que eu vou aprender? Com as outras existências, mesmo que eu tenha vivido uma situação que aquilo era permitido. Por quê? Nós temos que olhar, isso que a gente precisa entender e com o olhar caridoso da doutrina, né? Quer dizer, se lá atrás eu podia fazer, a gente volta a olhar com o olho da matéria. Que absurdo, como é que o cara batia num preto? Não, mas ele podia. Ele batia porque podia, ele batia porque essa era a realidade daquele momento. Hoje nós olhamos extremamente indignados para isso, mas provavelmente nós vivemos isso. Então, em alguns filmes, né, que tem personagens que já naquela época achavam um absurdo ou se doía quer dizer, já eram pessoas que já estavam um passo na frente, que já tinham entendido e provavelmente vieram para acelerar o processo, para fazer com que os outros entendessem que aquilo não era normal, mas era. Então, quer dizer, nós não devemos olhar para essa realidade e falar, nossa, então, que é o olhar do que não acredita na reencarnação, não, tá aqui, tem que ir para o inferno. E a gente é só para a gente trazer para a realidade de hoje, quer dizer, que a gente sempre brinca. Quando eu assisto a televisão e o cara, hoje, a notícia do cara lá, que estuprou o enteado e o filho e tacou fogo, tá certo? Quer dizer, e eu olhar para essa notícia e a minha vontade for não, tem que pegar esse cara, pôr num poste, praça pública, cortar com gilete bem fininho e jogar álcool. O que eu estou fazendo? É a mesma coisa que o cara. Eu estou julgando, estou condenando, eu não sei. O cara está equivocado, tem que pagar por isso, óbvio. Mas ele vai ter que entender. Ele vai ter que entender que o que ele fez é completamente equivocado. Mas se eu transformar essa notícia num balde de sangue e quiser, na verdade, não justiça, mas revide, né? Vingança. O que eu quero é vingança pura e não justiça, eu estou entrando exatamente no mesmo padrão dele. Eu estou olhando para ele e falando assim, eu vou fazer igual. Não, mas é inadmissível o que ele fez. É claro que é inadmissível. E seria admissível você cortar o cara e pôr no poste? O fato dele ter feito isso te dá o direito de colocar ele no poste e cortar e tacar álcool. Você não está fazendo a mesma coisa que ele. Aliás, você está fazendo pior. Porque você está olhando, você está sabendo que o cara cometeu um equívoco e você quer se vingar e vai fazer a mesma coisa ou pior do que o que ele... Não, tem que cortar o cara, o estuprador, corta o pinto dele. Espera um pouquinho, ele tem que pagar o que é justiça, o que ele deve para a justiça? Claro que ele tem. Mas ele vai ter que entender. E essa é a grande vantagem. Esse parágrafo, esse comentário de Kardec. Você vai entender que isso não é apropriado para nenhum tipo de sentimento de amor ao próximo. Se nós estamos para aprender isso e eu cometo um delito desse tipo de coisa, o quanto eu me comprometi? Agora, eu vou ter que voltar e vou ter que reparar? Claro que sim.
Que é o caso que eu falei da última vez lá da policial, por exemplo. Né? Sim. Né? Sim. Que, infelizmente, ela matou ele, mas ela não deixou de fazer um ato que é agressivo e que não é bom. Né? Então, ao invés das pessoas comemorarem que ninguém dali se feriu, comemoraram que ela assassinou uma pessoa. Exatamente. O inverso... Que é um absurdo. Eu acho exatamente. absurdo. Eu não acho ela heroína. Não, e é o inverso. Não, ela foi heroína. Ela tomou uma atitude e defendeu outros. Mas o que nós estamos vendo, e aí é que é a distorção. Quer dizer, eu não estou comemorando o fato dela ter salvado outras pessoas. Sim. Eu estou comemorando o fato do cara ser morto. Sim. Quer dizer, não, e aí está o equívoco nosso. Sim. O fato ela dela não ter... é heroína, talvez eu usei errado. Ela não é heroína porque ela matou uma pessoa. Exatamente. Ela é heroína porque ela deixou porque ela salvou outras pessoas. Porque ela talvez, isso pode, posso estar errado também, talvez numa melhor oportunidade ela não teria matado. Aí sim ela seria heroína, mas, né? Mas no primeiro momento é a mesma história que a gente sempre fala. Se sim. você estiver aqui dentro de casa e alguém entrar e tentar estuprar alguém e eu tiver uma faca, um martelo, eu vou dar na cabeça de quem teve. O que eu fiz? Eu tenho que comemorar que matou o cara? Não. Eu tenho que comemorar que eu consegui salvar determinada situação. Eu me vejo em situação de risco, primeiro a sobrevivência. Sim. Esse é o instinto natural, nós precisamos sobreviver. Mas é exatamente isso, quer dizer, aí vira vingança. Sim. Não, então matou bem feito o que ele matou. Não é bem feito que ele matou. Ninguém mandou, né? Ninguém mandou ele estar lá. Bem feito não, quer dizer, tirou-se a vida de alguém. Mas ele poderia ter tirado a vida de outras pessoas, então ótimo. Mas então, ele poderia ter melhorado também, o que de repente, se ela ele tivesse fez, sobrevivido. Sim, mas o que provavelmente, então, a história é complicada, né? O cara já tem a ficha não sei de quanto, quer dizer, aí a gente vai entrar num caminho que não vale a pena, mas assim... O equívoco está exatamente no motivo da comemoração. Sim. O motivo da comemoração tem que ser o quê? Olha, graças a Deus deu tempo e ela agiu porque poderia ter matado 3, 4, 5 pessoas com a atitude do cara. E não o contrário. Não, eu estou comemorando porque ela matou um bandido. Não, ela matou alguém. Sim. Ela matou alguém. O cara deveria ter sido preso e... mas a justiça no Brasil... Mas se a gente for... Aí você vai entrar nessa linha, então não era para ter nenhum político, era para estar quase tudo preso e não tá. Então aí o leque vai abrindo para muita coisa. O que a gente precisa tomar cuidado... É a maneira como que a gente... Como que a gente enxerga essa situação. Fora isso, todo mundo esquece realmente o Evangelho de Cristo, né? Se todos somos irmãos... Sim. E se vai todo mundo se salvar, então eu não tenho que dar graças a Deus ou aplaudir ou ficar feliz porque alguém está muito assim numa condição moral diferente da minha. Exatamente. Então eu vou ficar feliz porque deu fim nele. Não, Exatamente. Mas esse cuidado que a gente tem que ter. Quer dizer, a atitude dela tem que ser valorizada? E foi de acordo com o treinamento dela também. Perfeito. Eu tomei atitude, é que nem as bobagens, não pode mais andar. E poderia ter dado errado também, né? Sim, muito errado, poderia, inclusive, né? Ela poderia ter tomado um tiro porque o cara caiu. Sim. Enfim, a única coisa que a gente precisa tomar cuidado é exatamente isso, é não transformar as atitudes que a gente vê e que a gente não concorda em visões de vingança simplesmente porque, mas ele merece. Não, filho. Senão, nós não estamos olhando com o olhar de quem está olhando para um outro irmão. Exatamente. Mas espera um pouquinho. Provavelmente não, com certeza, nós passamos por todas essas fases e achamos extremamente natural matar os outros. Sim. Aquilo que nós falamos agora há pouquinho, nós com certeza chicoteamos muita gente, ou fomos chicoteados. E eu vi existe pessoas nesse nível, nessa situação, junto com a gente, que não, nós não estamos tão bonzinhos diferente deles. Na verdade, nós estamos exatamente na mesma situação. Foi ontem que eu aprendi isso, na verdade. Né? E eu vi gente usando a Bíblia para justificar esse ato. É umas bizarrices que não dá. É o que a gente precisa tomar cuidado sempre para não... Quer dizer, se a gente... mas salvou ou correu, existia a possibilidade de alguma criança, uma outra mãe, ou de alguém ter sido... Claro. E a policial tomou a atitude que deveria ter tomado? Tomou. Eu sou policial, o cara tá armado apontando arma pra alguém, eu dei um tiro e matou. Beleza. Acabou o assunto. Eu não posso valorizar, o que está sendo valorizado é o inverso. Sim. O que precisa ser valorizado é o fato dela ter conseguido, teoricamente, ajudar ou evitar um problema maior. Matar mais um ladrão, então, menos um. Exatamente. Capaz que é menos um.
Bom, vamos lá? Outra coisa que eu acho legal a gente falar, não só de ser ladrão, mas é essas histórias que nem você disse, o padrasto fez isso, fez aquilo, essas histórias que passam para as pessoas não entrarem nesse barco que fica aí questionando e lamentando, e porque fica um peso nesse mundo que é difícil. Quer dizer, é mais fácil evitar de assistir do que você ficar sem dúvida, vibrando. Que é o que a gente sempre comenta. E ninguém reza pro cara, né, que fez o errado, né? Quando na verdade é o cara que mais precisa de É o que precisaria ser ajudado. E as pessoas que não entendem vão ler sobre forma-pensamento. Estudem sobre forma-pensamento. Vamos lá? Os espíritos procedentes de um mundo inferior à Terra, ou de um novo mundo atrasado, ou de um povo muito atrasado, como os canibais, poderiam nascer entre os povos civilizados? Agora a pergunta é o inverso. Certo? Sim, há os que se extraviam ao quererem subir muito alto, mas ficam deslocados entre vós, porque têm hábitos e instintos que se chocam com os vossos. É o que a gente acabou de falar, né? Tudo bem? Essa, na verdade, é o complemento daquele lá. Não precisa ser canibal, a gente tem as pessoas que são... Não, então, mas lembra, por isso, ele está usando o exemplo canibal, porque em 1867, quer dizer, era provavelmente o mais atrasado que eu conseguiria entender, né? Esses seres nos dão o triste espetáculo da ferocidade em meio da civilização. Retornando para o meio dos canibais, isto não será um retrocesso, pois não farão mais do que retornar ao seu lugar e talvez ainda com proveito. Tudo bem aí? Mas aí, então, aí é importantíssimo o comentário, quer dizer, por quê? Então eu vou reencarnar e eu vou voltar para essa situação, é um retrocesso? Não, vou voltar aonde o meu padrão moral me permite estar. Certo? E aí eu vou aprender. A mesma coisa, nós acabamos de dar o exemplo. Quer dizer, eu sou e lembra, por isso, né, de novo, a história do canibal que ele está usando aqui é a gente transferir para a nossa realidade de hoje. Hoje nós não temos isso tão próximo. Mas o que eu posso usar como canibal? O cara que é completamente maluco. O cara que gosta de matar, hoje tinha mais uma notícia. O cara matou 49 porque ele gostava de matar mulher magra e branca. Ele matou só 49, ele falou. Com faca, com paulada, com martelo. Quer dizer. Então é a mesma situação. Quer dizer, e esse ser, ele vai para onde? Esse merece, é isso que eu falo, que a gente precisa tomar muito cuidado. Olhando agora com a visão de algumas religiões e a visão da doutrina. Esse cara merece o castigo eterno? Esse merece mais a nossa atenção Não, mas ele merece o castigo eterno? A hora que ele desencarnar... Pelo lado das outras religiões, sim. Então, mas isso faz justiça? Não. Quer dizer, então, lembra sempre, e aí eu me coloco na posição de Deus, né? Sim. Quer dizer, não, esse tem que ir para o inferno. Verdade. Se fosse seu filho, meu filho jamais faria isso. Não sei. É uma situação tão atípica e então assim, com detalhes tão grandes, quer dizer, com certeza você traz algum problema seríssimo de outra encarnação. Sim. E só a reencarnação pode. E aí eu vou fazer o quê? Qual é o fim? Então esse merece o inferno eterno. Não está escrito lá que eu não vou perder nenhum. Nós não ouvimos isso? Nós não divulgamos isso? Nós não acreditamos nisso? Não, mas esse pode perder. É só os celestiais. Então, esse eu posso perder. Só o que é da minha religião, só o que é da minha crença é que tem uma nova oportunidade. É só o irmão. O outro não é meu irmão. Aquele lá, não, aquele lá matou 49, ele não é irmão. Não é. Quem que é o pai? Aí nós vamos ter que começar a voltar tudo atrás. Quer dizer, se eu creio, se eu tenho certeza de que não vou perder nenhuma ovelha, é nenhuma. Então é nenhuma. Então esse cara que matou 49 vai ter que se salvar. Ele vai ter que entender, ele vai ter que aprender. Ele vai aprender a amar como nós vamos aprender a amar. Vai demorar mais? Provavelmente. Por quê? Porque eu criei um débito muito grande. A minha prova e expiação, para eu conseguir arrumar tudo isso, eu vou provavelmente ter vários e problemas sérios para encarar. Mas fui eu que criei. Eu que criei esses problemas. Eu trouxe comigo isso e vou levar comigo isso. O quanto eu vou demorar para fazer com que isso não faça mais parte da minha vida é um problema meu, interesse meu. Mas as pessoas não se preocupam. Por quê, né? Por que essa reação de uma pessoa?
né? Sim, e não só a reação... O que passou essa pessoa antes de chegar nesse ponto? Não, mas aí a gente tem que pensar, o fato isolado nós não podemos nos preocupar. Quer dizer, o que tem, qual é a preocupação? E aí na prova, e nas escolhas das provas que nós estamos falando, quer dizer, será que não veio com uma escolha? A prova que tinha que passar não era essa e eu não consegui? Quer dizer, então eu vou voltar e vou ter que fazer. Eu vou repetir, eu vou começar de novo, eu vou ter mais uma chance de fazer. Agora, se eu olhar com a visão de uma existência só, então esse já dançou. Esse não vai ter como arrumar. Então é um que perdeu. Então esse não faz parte daquele todos. Então todos não são todos, são só alguns. Então, ele não pode rezar o Pai Nosso. Exatamente. Então todos são todos. Então esse, uma hora, ele vai ter que aprender e vai ter que entender. Ele vai aprender. Sim. Mais cedo ou mais tarde ele vai aprender. Se nós vamos chegar próximo à perfeição, então ele vai aprender e vai passar por tudo isso. Como, e nós não podemos esquecer sempre, né? Se a gente for extremamente, tentar ser um pouquinho humilde, com certeza nós passamos por tudo isso e fizemos barbaridades piores. Porque nós passamos por todas essas etapas. Hoje nós estamos enxergando como uma coisa que não é admissível, aquilo que nós falamos agora há pouco. Eu não consigo mais imaginar um ser escravizado, eu não consigo imaginar alguém sendo pregado numa cruz. Mas com certeza nós vivemos situações em que nós batemos palma, ou fizemos, ou batemos martelo. Vamos lá para a gente encerrar? 273. Um homem pertencente a uma raça civilizada poderia, por expiação, reencarnar numa raça selvagem? Sim, mas isso depende do gênero da expiação. Um senhor que tenha sido duro para com seus escravos poderá tornar-se escravo e sofrer os maus tratos que infligiu a outrem. Aquele que mandou, numa época, pode em outra existência obedecer aos que se curvavam ante sua vontade. É uma expiação, se ele abusou do poder e Deus pode determiná-la. Um bom espírito pode, para fazer avançar, escolher uma vida de influência entre esses povos. Então se trata de uma missão. Então nós falamos de escolha de prova, e aí só no final que ele vai falar, e depois nós vamos tratar disso lá na frente como missão. Quer dizer, mas também muito importante a gente ter um cuidado com isso daqui, né? Que é o que a gente escolhe lá. Depende do gênero. O senhor que tenha sido duro para os seus escravos pode tornar-se escravo e sofrer maus tratos. Aquele que mandou pode, na existência, ser o mandado. Não podemos levar isso como regra, porque senão nós vamos cair numa lei que já acabou lá atrás, que era a lei do olho por olho, dente por dente, da lei do talhão. Certo? Se eu aprender, o mais importante de tudo isso, a gente sempre precisa ficar muito claro, se eu consigo, se em algum momento eu conseguir fazer com que a minha prova, a minha expiação, o que eu venho ter que cumprir como aprendizado, eu conseguir fazer de uma forma diferente e com mais proveito, eu não preciso sofrer. Porque senão nós vamos cair num círculo vicioso. O que matou vai voltar para matar, o que morreu vai voltar para matar também, na outra vez. E aí então nós vamos ter... Você nunca vai saber quem começou a história. Não interessa quem começou. Na verdade, nós vamos ter uma bola, porque se eu matei e eu vou voltar e eu tenho que matar o outro, eu estou cometendo o mesmo erro. Aí o outro que morreu vai voltar para me matar de novo, vai cometer o mesmo erro. Quer dizer, aonde está o aprendizado? O aprendizado está em eu vir, entender que não é para matar e não matar. Mas como que eu faço isso? Mas eu não tenho que reparar? Você vai reparar por amor. Você arruma outro jeito de reparar. Eu não preciso sofrer. O que a gente precisa entender, que me deixa desesperado em algumas situações que a gente cansa de ver, mesmo dentro da doutrina, é de que eu não preciso sofrer. O sofrimento é natural do prova e expiação, porque nós somos extremamente equivocados. Nós não conseguimos enxergar da maneira que poderia ser. Agora, quando eu enxergo, eu consigo entender, nós falamos agora há pouco da história eu vou esperar eu me aposentar, o dia que eu estiver aposentado, aí eu vou ter tempo de ajudar a instituição de caridade. Mas por que você não faz agora? O que você faz de sábado e domingo? Sábado e domingo eu jogo futebol e bebo. Mas a hora que eu aposentar, eu vou fazer. Mas você não podia acelerar o passo? Você já não podia estar fazendo? Já não podia estar acelerando? Eu não podia estar já entendendo qual é o processo e que isso pode ser melhorado? Claro que podia. Mas a pressa é de quem?
Sua. A prece é minha. Ah, não, mas de sábado à tarde, cara, sábado à tarde, nossa, eu trabalho e estudo a semana inteira, sábado à tarde, domingo, eu quero dormir. Dorme. Vai ficar estacionado. Você podia estar acelerando o processo. Não quer? Escolha sua. E se a gente fala que o amor tudo cura, obviamente, porque você não precisa sofrer. Né? Exatamente. Exatamente esse é o caminho. Quanto mais rápido eu aprender a amar, sim. E qual é o compromisso? O principal. Não é eu evoluir moralmente e aprender a amar o outro? Sim. Então, se eu aprendi a amar o outro e aprendi de uma forma sem ter que passar por os... Que é o exemplo que eu vou brincar a vida inteira, sempre uso, que eu acho fantástico, que é a história do dedo na tomada com a criança. Sim. Não põe o dedo. Se eu não colocar e aprendi que não é para pôr o dedo lá, não sofri. Exatamente. Não sofri, nada. Agora, não põe o dedo na tomada, eu vou meter os 2 dedos, o que vai acontecer? Vai dar ruim. Vou tomar um choque. E aí você aprendeu como? Na dor. Simples. Normalmente, e aí isso não quer dizer que a gente não sofre. Normalmente, como nós estamos no estágio, como nós estamos no prova e expiação, normalmente nós escolhemos o caminho da dor. Exatamente. Nós fazemos bobagens até que a dor mostra, fala, tá vendo? Eu avisei. E várias vezes ainda, né? Então, eu avisei. Eu dei todas as chances. Eu falei que era por outro caminho. Eu falei que era de outro jeito. Eu falei que era assim, era mais fácil. Não, mas você quis fazer do outro jeito, sofre. Exato. E aí sofre e aprende. Na maioria das vezes. Tem gente que sofre e nem assim aprende. Vai ter que voltar para fazer a lição de novo. Mas se eu aprendi sem sofrimento, mérito meu. Sim. E está aprendido. O importante é a lição. Se eu conseguir fazer, se eu conseguir aprender, eu não tenho que sofrer por uma coisa que eu aprendi fazendo a coisa correta. Não tem, simplesmente não tem porquê. Você ia falar alguma coisa do caderno? Não, uma dúvida que uma pessoa colocou lá e ficou na minha cabeça. Qual seria a resposta dessa pessoa? Uma pessoa colocou, faz tempo, não é de agora, então eu acho que tem problema. Que ela pede muito em oração, que ela fique grávida, que ela fique grávida, que ela faz tratamento, porque que Deus faz isso com ela, que ela não consegue engravidar, e ela pede como uma pergunta, vocês podem me explicar? Então fica meio difícil explicar. Pode ser várias coisas. Pode ser exatamente isso que nós estudamos hoje, para ela pode ter vindo como uma expiação, uma prova, e ela na espiritualidade... Não vou ficar grávida porque eu tenho que aprender alguma coisa com isso e agora não consegue. Então não dá para dar uma resposta, porque várias vezes perguntou, então não dá para dar uma resposta exata. Não tem uma resposta exata. Muitas suposições, mas provavelmente seja exatamente isso, né? Quer dizer, o que nos indica, aparentemente, não dá para bater martelo, é que realmente, olha, não é para ser. E outra, né? Nós temos filas e filas, casas e casas de crianças para ser adotadas. Não coloquei isso na página porque poderia passar, eu poderia escutar assim, mas não é isso que eu quero. Mas exatamente isso que eu queria dizer para essa pessoa que já colocou várias vezes, que não foi respondido, é que existem crianças que vieram somente da barriga de alguém para ir para os braços de outra mãe. Simples assim. Deus usa vários artifícios aí, então para pensar, em vez de se lamentar, se não é a hora de repensar sobre esse assunto. Só essa é a minha resposta. Não, o caminho é exatamente esse, quer dizer, se não... Para de chorar e vamos repensar quantas crianças eu tenho. Por 2 vezes a minha irmã, ela queria, nossa, nem sei se eu posso falar, agora já foi. Ela queria muito engravidar e não estava conseguindo. E eu falei, Andréia, dá um pause aí, você precisa entender o que tá acontecendo, né? Porque ela já tem um menino, né? E eu falei, faz uma meditação, tal, conversa com Deus, né? Tenta entender o que tá acontecendo e tal. E ela descobriu que tava com endometriose e precisou fazer cirurgia. Fez a cirurgia, ficou afastado do trabalho, né? Porque é uma cirurgia delicada. E nesse tempo ela estudou, passou no concurso público, melhorou da cirurgia, né? E agora, provavelmente sim, ela está preparada para ter um filho, de novo, né? Então eu falei para ela, tá vendo? Não quer dizer que você vai engravidar, mas que você
agora daqui 1 ano pra frente, né? Porque ela também não pode engravidar ainda. Que você está muito mais preparada agora pra ter outra criança. Então, existem N respostas. Exatamente. Né? Falei, toma cuidado, porque às vezes, né? E a gente alguns tá sinais estão acontecendo. E a doutrina espírita não tá aqui, se alguém deu uma resposta definitiva pra você como resposta absoluta, isso não é verdade. Né? Não, na verdade, ela que precisa pesquisar, tentar entender. Só que pesquisa você com você mesmo, Sim. se olha no espelho, pensa com o seu coração e Deus, aí o que você tem que aprender. Qual é a mensagem desse sofrimento? E não sofre e porque só comigo, porque não as coisas não funcionam assim. Não é só. Não é só com você. E vamos lembrar que tem muitas crianças precisando de pais e mães. O amor é igual. Uhum. Ok? É só queria responder. Encerrar. Agradecendo a Deus por essa oportunidade, em primeiro lugar, que é nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, nosso irmão mais velho, aquele que nos dá a mão, que não nos abandona, que nos ajuda a levantar das nossas quedas, aos nossos amigos espirituais que nos acompanham nos trabalhos. Pedimos nesse instante por todos os nomes das pessoas que pediram orações, por causa de suas dores físicas, de suas dores da alma, por causa de perdas, entes queridos, saudade, algumas mais trágicas, como suicídio, que Jesus, que é o Mestre, Jesus que conhece a todos nós e todas essas pessoas, olhe a cada nome que está aqui e a cada pessoa que está nos ouvindo, nos assistindo, que colocaram os nomes, que participam. Percorre, Senhor, os lares dessas pessoas, dando o alento necessário e colocando no coração de cada um que não é castigo, não há sofrimento em vão, é aprendizado. Deus é bondoso, Deus é Pai e não castiga ninguém. Agradecemos, Senhor, a espiritualidade maior que conosco aqui tivemos e pedimos nesse momento a permissão para poder encerrar os nossos trabalhos de hoje. Que assim seja. Assim seja. Então, só dar um aviso de novo, né, para quem está assistindo. E ainda tem alguns grupos que nós precisamos tentar compartilhar agora no final. Na semana que vem, o estudo não vai ser o estudo aqui. Nós vamos fazer a transmissão da palestra lá de Igaraçu. É sua, Dani? É minha. Até depois que eu vi que era quarta-feira. Qual é o tema da palestra? Da sua? Laços familiares. Nossa. Chocante.